E começo de semana, assim, com dor de cabeça para alguns consumidores. Eles que compraram passagens aéreas promocionais e agora tentam digerir, engolir o prejuízo. É que uma grande agência de viagem suspendeu a emissão de passagens compradas por pacote promocional que também foi extinto. E aí vários clientes já estavam com viagens planejadas, tudo organizado, agora estão no prejuízo. Aqui na Paraíba, pelo menos 66 clientes, consumidores, denunciaram, apresentaram denúncia contra a empresa. E hoje, no JC, a gente fala sobre esse assunto de duas formas. Primeiro, do ponto de vista do consumidor. Simon Cavalcante está ao vivo para explicar quais são os direitos de quem comprou essas passagens na promoção e agora está nesse prejuízo todo, né, Simon? Boa noite para você. Exatamente, Linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Infelizmente, a gente começa a semana, né, falando aí desse episódio triste para dezenas de consumidores em todo o país. Imagine aí você estar prestes a viajar, né, já que tem passagens suspensas a partir de setembro, né, a gente já está aí no fim de agosto, está pagando hotel, está pagando outras despesas ou já está tudo quitado, mas ficou sabendo aí que não vai poder viajar porque sua passagem não vai ser emitida. Pois bem, essa decisão aí, polêmica, foi da empresa 123 Milhas, né, que vende passagens aéreas com preço, né, como eles oferecem aí, como eles dizem na publicidade, mais barato, inclusive com alguns pacotes envolvendo também hotéis. E aí, na sexta-feira passada, a empresa disse que vai suspender, né, suspendeu, na verdade, a emissão de bilhetes de promoções, né, bilhetes promocionais para o período de setembro a dezembro desse ano. Essas promoções funcionavam da seguinte forma, né? Realmente os consumidores pagavam valor abaixo do mercado, mas porque eles teriam que ter uma certa flexibilidade para viajar de 24 horas antes ou depois da data escolhida. Por exemplo, se alguém tinha interesse em viajar no dia 10 de outubro, então essa viagem, né, poderia acontecer a qualquer momento do dia 9 ao dia 11. E por ser exigida essa flexibilidade, aí eles pagariam mais barato. Mas aí veio essa surpresa, né? Quem comprou, né, nessas condições agora está sem a passagem aérea. E isso vem gerando tanta confusão que os ministérios do Turismo e da Justiça já se pronunciaram. O do Turismo disse que é grave, né, considerou como grave esse cancelamento por parte da empresa e disse que vai instaurar um procedimento investigativo para apurar aí as razões, né, a justificativa da empresa, também um levantamento de todas as pessoas que ficaram no prejuízo e também uma forma de ressarcir, ou seja, para que esses consumidores não fiquem no prejuízo. O Ministério da Justiça disse aí que a empresa não pode impor essa decisão de devolver por meio de voucher, porque é justamente isso. A empresa, né, ao anunciar o cancelamento, disse que esses consumidores vão receber vouchers, na prática, um crédito, né, pelo valor, com aquele valor que foi investido, mas corrigido, né, acima da inflação, com juros, mas a questão é que os consumidores não querem um crédito, eles querem a passagem aérea. Para entender melhor toda essa situação, como fica o direito dos consumidores, aí a gente convidou aqui a doutora Kessia Liliana, que é a superintendente do PROCON aqui na Paraíba. Doutora Kessia, boa noite, obrigado por estar aqui conversando com a gente. Eu queria que a senhora primeiro explicasse qual foi a justificativa dessa empresa e se perante a nossa lei ela é uma justificativa plausível para que a empresa tome essa decisão, né, de cancelar esses bilhetes. Boa noite. Boa noite, Simon, Linda e todos os telespectadores. Realmente, Simon, a justificativa da empresa, que ela fala da questão do mercado, não tem repercussão perante o consumidor. Por quê? O risco de atividade é da empresa. Foi ela que ofertou aos consumidores publicidades dizendo de preços promocionais. E sim, pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ela deverá entregar ao consumidor as passagens aéreas ou similares, ou devolver o dinheiro do consumidor devidamente corrigido. Jamais nessa modalidade voucher. Apenas se houver entre ela e o consumidor um pacto
tiverem ajustado isso. Caso contrário, não. Está ferindo o CDC, o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, também está investigando. Nós já notificamos hoje pela manhã a 123 Milhas para que ele se justifique sobre essa informação que foi postada nas redes sociais sobre esse cancelamento das passagens agora de setembro até a de dezembro. Só essas, aquelas consideradas promocionais, estão suspensas. Então, ela deveria ter analisado isso previamente, essas condições. Como eu falei, o risco de atividade é da empresa, jamais do consumidor. E nós estamos vigilantes. O que é que o consumidor deve fazer? Entrar em contato com a empresa, verificar o seu caso, qual é a resposta dela, de posse disso, já para ele ficar documentado. Registrar uma reclamação junto ao órgão, ao PROCON mais próximo. O PROCON Paraíba tem 21 unidades espalhadas por todo o estado. E aí também pode utilizar o nosso WhatsApp ou o nosso e-mail. Nós temos um e-mail para denúncia. E o consumidor, a partir daí, nós estamos juntando todas essas provas. Só para você ter ideia, Simon, no começo da manhã, eu verifiquei esse ano, nós tínhamos 60. No final da manhã, nós já tínhamos 66. E por aí começa a chegar várias denúncias de consumidores com vários pacotes que foram comprados e eles precisam de uma resposta. E nós, embasados exatamente nessa notificação, nesses consumidores que nos procurarem, iremos adotar as medidas pertinentes. Até porque já estamos em processo de investigação, que, logicamente, o devido processo legal, eles vão se defender e a gente vai analisar o caso concreto. O que é o grave de tudo isso, né, doutora Kessia, para o pessoal de casa entender, porque com esse voucher, né, do crédito daquela que a pessoa comprou, vamos citar um exemplo, da passagem foi R$200, mas esse valor, ele é abaixo do mercado. As passagens aéreas costumam ser muito mais caras, então com esse crédito ele não vai conseguir comprar uma outra passagem, por isso que inviabiliza, né, esse processo de ele manter aquele planejamento de viagem, né, para ele conseguir realmente viajar. E fora isso, não tendo a passagem, tem outros prejuízos, como a gente falou, de hotel, às vezes pacotes de passeios e tudo mais. O consumidor pode exigir esse ressarcimento também? Com certeza, Simon. Se foram eles que desencadearam todo esse dissabor perante o consumidor, ele poderá ingressar ou administrativamente junto a um órgão de defesa do consumidor ou judicialmente para tentar, no caso judicialmente, também ter o ressarcimento dos danos materiais. Sempre nós temos um índice de resolutividade excelente, muito bom. E caso, infelizmente, a gente não consiga, em algum caso, o consumidor ele pode juntar todas essas provas e entrar no judiciário para solicitar, inclusive, os danos materiais e morais, se entender pertinente. E aí é como você diz, é uma bola de neve. É de uma situação ele desencadeia várias, o constrangimento, a frustração de um passeio com a família, de um casamento que ele iria, de um concurso, perder uma chance. Então, são várias situações que essa atitude da empresa, ela está provocando negativamente na vida do consumidor. Doutora Kessia, a gente está falando de um caso que ganhou repercussão pelo volume, né, de consumidores que foram afetados. Mas, infelizmente, isso não é uma situação isolada. Acontece com frequência. A senhora mesmo disse que já existiam 60 reclamações contra essa empresa. Então, como é que o consumidor pode se proteger e se resguardar para não ser vítima, né, futuramente de algo parecido? Olha, nós sempre orientamos o consumidor, quando ele vai fazer compras pela internet, que é o caso, que é toda virtual, que ele printe toda a publicidade que ele é ofertado pela empresa, para que ele tenha a garantia do caso de um descumprimento como esse, ele possa, de posse de todas essas provas, solicitar, exigir, conforme reza o código, um pacote igual ou similar. E aí ele deve também verificar a opinião de outros consumidores, se eles foram atendidos pela empresa, se ela está no cadastro de reclamações fundamentadas junto aos PROCONs, entrar na plataforma consumidor.gov.br, ver como é que essa empresa ela atua dando a resposta ao consumidor, ou mesmo no Reclame Aqui, porque só assim o consumidor, sempre se resguardando, ele vai poder reivindicar os seus direitos e a partir dessas reclamações, nós, enquanto órgãos de defesa do consumidor, vamos poder estar mais próximo auxiliando esse consumidor.
Tá certo, doutora Kessia, muito obrigado por atender ao nosso chamado e trazer essas informações aí importantes, né, para o pessoal que está nessa situação aí, específica, 2, 3 milhas, mas também, né, para situações aí futuras, né, porque quem costuma comprar passagens pela internet, infelizmente está sujeito a essa situação. Bom, para finalizar, eu vou passar só o número do WhatsApp do Procon estadual, né, para quem tiver alguma dúvida, né, quer se informar mais de como se protegeu ou como agir caso tenha ficado no prejuízo. O número é o 83988635284. Vou repetir, 988635284. Linda, é com você no estúdio. Tá certo, Simon. Obrigada pelas informações, pelas orientações também. A Kessia aí, junto ao Procon, também fazendo esse trabalho, né, para tentar organizar essa situação, orientar esses consumidores.